Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso Criação versus Evolução da Igreja Batista Água Viva de Sorocaba. Nós estamos aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 aulas sobre esse tema, né? E na aula passada nós falamos sobre o universo, nós falamos sobre a grandeza do universo, falamos sobre a teoria do Big Bang, e colocamos aqui 10 evidências científicas que apontam para a criação no universo. Hoje nós vamos estudar a vida. Nossos olhos não vão mais se voltar para o alto, para as estrelas, nós vamos nos voltar agora para o microscópico, para aquilo que nós não enxergamos também, mas que está muito próximo de nós, está dentro de nós. Nós vamos falar muito sobre a vida e a complexidade que existe na vida. Então, para nós iniciarmos aqui, a vida ela é um verdadeiro espetáculo. Quando nós nos deparamos com a vida microscópica, a vida ela se apresenta como um verdadeiro espetáculo. As nossas células são, na verdade, cidades nanomoleculares que têm uma complexidade absurda. Entender o funcionamento de uma célula já é algo muito difícil, né? Porque a célula ela possui muitas organelas, muitas estruturas que estão interligadas e é um verdadeiro espetáculo, né? Mas dentro do nosso corpo, né, o ser humano, um ser humano de aproximadamente 1,70 m, ele vai possuir aproximadamente 100 trilhões de células. Então, se uma célula é complexa, você imagina 100 trilhões de células dentro do nosso corpo. Então, cada célula, toda célula, possui um DNA no seu núcleo. Tá? No núcleo da célula, toda célula possui um material genético, DNA, e esse DNA possui cerca de 3,1 bilhões de nucleotídeos, né, que são ligações químicas, são elementos químicos que ficam ligados no DNA. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Se nós pegássemos o DNA de uma célula e esticássemos, ele é todo enroladinho, se a gente esticasse esse DNA de uma única célula do nosso corpo, alcançaria 2,10 metros de comprimento. E se nós emendássemos esses DNAs de todas as células do nosso corpo, nós conseguiríamos ir até a Lua, da Terra até a Lua, 550 mil vezes. Tudo isso dentro do nosso corpo. Bom, mas e a capacidade dessa vida, desse espetáculo? Aqui tem uma foto de um megacomputador chamado Sunway. É um dos mais novos que foram lançados. É um megacomputador chinês. Tá? Na imagem, você percebe ele no centro tem um dispositivo, mas na verdade o computador é toda essa sala. Tá? O computador ele é gigantesco. Mas vamos falar um pouquinho desse computador. Ele tem uma potência de 15 mil megawatts. Significa o quê? Megawatts. Significa o quê? Ele precisa dessa energia toda para funcionar. 15 mil megawatts. E ele precisa ser refrigerado. A água e a ar. Tamanha a potência desse mega computador. A velocidade dele é 125 petaflops. Aqui é uma unidade que eles utilizam para avaliar a quantidade de processamento de informações por segundo que os computadores fazem. Né? Então, esse computador possui uma velocidade de 125 petaflops. Para você ter uma ideia o que é isso, porque eu, por exemplo, que sou leigo, o que significa 125 petaflops? Talvez você possa perguntar. Na verdade, ele consegue ler todas as listas telefônicas brasileiras 1 bilhão de vezes em 1 bilionésimo de segundo. Essa é a velocidade desse computador, a capacidade de processar informações por segundo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Olha que computador fantástico que nós temos. A potência dele é 40 watts. Então, você imagina que um cérebro, para ele funcionar, ele precisa menos energia do que uma lâmpada para acender na sua casa. Ele não precisa de refrigeração, porque ele trabalha muito tranquilo a 37 graus Celsius, 36,5, temperatura do corpo. E a velocidade dele? De 1.000 a 1 milhão de vezes mais rápido que o Sunway. Então, o megacomputador mais rápido do mundo, ainda assim, ele é de 1.000 a 1 milhão de vezes
mais lento do que o cérebro humano. Por que essa variação de 1.000 e 1 milhão? Porque aí depende do quanto que está sendo usado do cérebro no momento, né? Dependendo do que você está fazendo, o seu cérebro está sendo mais exigido ou menos. Para vocês terem uma ideia, se ligasse todos os computadores do mundo em rede, ainda assim eles não batem o cérebro humano. E eu já estou começando com esses exemplos, porque imagine vocês, para construir um megacomputador como o Sunway, precisa ter mentes inteligentes trabalhando nesse projeto? Vocês acreditam que um megacomputador como o Sunway surge por acaso? Você acha que ele surge do nada, aleatoriamente? Pois é, tem muitas pessoas que acreditam que o cérebro humano surgiu do nada. É uma evolução do nada. Então, nós estamos colocando aqui para vocês verem o espetáculo da vida. Dentro das nossas células, nós temos as cinesinas. O que são as cinesinas? Elas são proteínas que transportam organelas e macromoléculas. Olha que legalzinha a cinesina. A cinesina ela é uma proteína que, na verdade, são nanorobôs que trabalham incansavelmente no nosso corpo, nas nossas células. E tem gente que acredita que a cinesina, por exemplo, foi obra do acaso, surgiu simplesmente aleatoriamente. Bom, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é um GIF, a cinesina está transportando uma vesícula contendo endorfina. Tá? E olha, se você deixar, vocês conhecem o Usain Bolt, né? O Usain Bolt, corredor jamaicano que bateu todos os recordes, o homem mais rápido do mundo por um bom tempo, ele corre a 45 km por hora, a velocidade que o Usain Bolt corre. Se nós transformássemos uma cinesina, do tamanho do Usain Bolt e colocasse para correr, ela correria a 1.000 km por hora. Tamanho a eficiência desse nanorobô que nós temos no nosso corpo. Esse é o espetáculo da vida. Mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria da evolução bioquímica, tá? A tal da sopa primordial, ou um nome mais conhecido no meio acadêmico como a biogênese. Assim como na aula passada nós falamos sobre a teoria do Big Bang, que é a teoria naturalista para explicar como que o universo surgiu a partir de uma partícula inicial, a teoria da evolução bioquímica ela é como se fosse o Big Bang para explicar como a vida surgiu no planeta Terra. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa teoria. Ela é uma teoria que ela defende que a vida surgiu no planeta de forma lenta, gradual e sucessiva. Significa o quê? Que precisaram-se de muitos e muitos anos para uma vida simplesinha, bem primordial, fosse aumentando a sua complexidade. Ela também, assim como o Big Bang, defende que essa evolução ela é acéfala e despropositada, ou seja, não existe uma mente orquestrando isso, não existe alguém ou algo que planeje e execute essa evolução. Ela simplesmente acontece despropositadamente. Em outras palavras, ao acaso. É um evento que acontece sem ter um propósito e sem ter uma mente por trás daquilo. Bom, como que surgiu essa teoria, né? Logo 4 anos depois que Darwin publicou a Teoria da Evolução, o livro principal da Teoria da Evolução, Louis Pasteur ele provou que moléculas assimétricas, que são as orgânicas, elas são sempre resultado de forças da vida. Então, Pasteur ele cria a primeira lei primordial da biologia, a lei da biogênese. Então, vida gera vida, vita ex vita. Essa é uma das pouquíssimas leis que nós temos na biologia. Tá? Se na física, na matemática, na química existem várias leis, na biologia nós temos muito poucas leis, mas uma das primeiras é a lei da biogênese, que foi estudada e descoberta por Louis Pasteur, que diz justamente que vida gera vida. Bom, em 1924, Oparin, como vocês estão vendo na figura, o Alexander Ivanovich Oparin, ele publica um trabalho sobre a biogênese. Então, aqui começa a surgir
o primeiro passo dessa teoria da evolução bioquímica. Foi com Oparin. Oparin, ele acreditava que o planeta Terra, depois de resfriar, ele continha então um oceano primitivo, que era um oceano composto por vários elementos químicos dentro dele, e que a energia solar, a luz solar incidindo nele, proporcionou reações químicas nesse oceano, e assim formaram-se os compósitos orgânicos, e aí então as células vivas. Você vê que a teoria de abiogênese, ela é justamente contrária à teoria da biogênese de Pasteur. Então, a teoria da abiogênese de Oparin, ela já diz que compostos orgânicos, eles podem surgir de forma espontânea. E a lei da biogênese de Pasteur justamente diz o contrário, que vida gera vida. E nesse caso, Oparin acreditava e começou a desenvolver trabalhos de que os compostos orgânicos, as células vivas, poderiam surgir espontaneamente através de reações químicas num planeta com situações propícias para isso. Mais à frente, em 1953, Stanley Miller simulou uma possível atmosfera primitiva. Então, o Stanley Miller foi uma evolução no trabalho de Oparin. Ele começou a testar em laboratório a teoria de Oparin da abiogênese, ou seja, do surgimento espontâneo da vida. O que Miller fez? Miller, então, ele colocou num aparato dele os gases que ele acreditava que existiam na atmosfera da Terra, o gás metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor de água. E ele, então, utilizou esse aparato que vocês estão vendo na figura para dar descargas elétricas durante vários dias nesses gases. E o que aconteceu? Ele conseguiu uma substância escura, na qual ele conseguiu alguns aminoácidos. Tá? Então, os aminoácidos são estruturas químicas um pouco mais complexas que surgiram através dessa experiência de Miller. Então, Miller, havendo conseguido os aminoácidos, ele simplesmente pensou: o tempo se encarregaria de formar as proteínas. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que uma sequência de aminoácidos forma uma proteína, e a proteína é a base da vida. Sem a formação das proteínas, não existe vida, e então eles precisavam comprovar no laboratório a formação das proteínas. Eles não conseguiram formar proteínas, porém, Stanley Miller assumia que se conseguiu fazer aminoácido, então as proteínas poderiam surgir com o tempo de forma aleatória, espontânea, ou até mesmo de uma forma na probabilidade, na tentativa e erro, uma hora ia surgir alguma proteína. Bom, esse trabalho foi um trabalho muito conceituado, renomado, muito citado, muito estudado, só que surgem muitos problemas com ele. Eu vou citar aqui 3 probleminhas que surgiram. Primeiro, o Miller não conseguiu obter os aminoácidos que formam o DNA, a arginina, a lisina, histidina. Ele obteve alguns aminoácidos, porém, os principais aminoácidos que são utilizados para formar o DNA, ele não conseguiu obter nesse experimento. Outra coisa, aqui é um pouco de química. A direção preferencial é de peptídeos, que são agrupamentos de aminoácidos. Então, você pega os aminoácidos que Oparin conseguiu. Se você agrupar eles, eles formam peptídeos, ou seja, proteínas. E a direção preferencial é de eles se desfazerem de novo em aminoácidos, e não o contrário. Então, se você deixar por si só ao léu esses aminoácidos, a tendência não é que eles se juntem e formem peptídeos, ou seja, que eles se juntem e formem proteínas. A tendência natural é que eles se desfaçam em aminoácidos novamente. Então, essa teoria de que, havendo tempo, os aminoácidos se encarregariam de formar proteínas, isso na química não funciona. As leis da química não dizem isso, elas dizem justamente o contrário. Não, aminoácidos não formam em proteínas, pelo contrário, as proteínas é que, se deixadas por si só, voltam a ser aminoácidos. Então, esse foi um grande problema que surgiu também.
E o principal problema de todos é que aminoácidos, na presença de oxigênio, eles não formam proteínas. Aí explico o porquê que Stanley Miller, na hora de fazer o seu ensaio teórico, ele não colocou oxigênio, ele colocou só gás metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Stanley Miller conhece química e ele sabia que a proteína nunca formaria se tivesse oxigênio, por uma questão de reação química. Mas ele retirou o oxigênio. Porém, hoje, inúmeros estudos, já é mais do que comprovado de que o planeta Terra, daquela época que eles se referem, quando teriam surgido a vida, já continha oxigênio. Isso através de vários tipos de pesquisa, mas uma delas é que eles encontram óxidos no solo correspondente a essa época, correspondente a essa idade do planeta Terra. Você encontra óxido no solo, ligado a outros elementos químicos. Então, o que prova que tinha oxigênio naquela época, o que inviabilizaria todo o trabalho de Stanley Miller. Então, é um trabalho de 1953 e que ele já não se sustenta. Existe um autor chamado Klaus Dose, que ele é presidente do Instituto de Bioquímica da Universidade de Johannes em Gutenberg. E esse Klaus ele disse uma coisa: a formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam acontecer numa terra pré-biótica, ou seja, isso que foi proposto por Miller, precisa agora ser considerada como uma situação improvável, à luz dos muitos experimentos sem sucesso nenhum, mais de 30 anos. O que está acontecendo aqui? Klaus está dizendo, depois de Miller, já se passaram 30 anos que estão tentando fazer dar certo o que Miller propôs, ou o que Oparin propôs. E já fazem 30 anos que eles não conseguem. Não existe nenhum evento que eles conseguem reproduzir dentro do que eles propõem, como a teoria da abiogênese. Ela não consegue ser comprovada mais de 30 anos tentando fazer pesquisas nesse sentido. Então, eu até vou deixar aqui uma referência para quem gosta e também se interessa mais por essa área química, disso tudo que eu estava explicando, tem um livro chamado Evolução, um livro-texto crítico. Tá? Eu deixei aqui a referência, se alguém tiver interesse, pode procurar, lá tem muito mais informações, vai explicar o porquê que tinha oxigênio na atmosfera naquela época, como que se dão as reações químicas, por que uma reação química acontece mais favoravelmente em se desfazer a proteína do que se fazer a proteína, por que o oxigênio impede a formação das proteínas, tudo isso você vai ver nessa referência, se você tiver mais interesse. Eu estou tentando deixar a aula aqui o mais leve possível, o mais resumida possível, porque esse assunto é um assunto mais técnico que eu prefiro deixar ele de forma mais superficial nos slides, mas eu vou sempre deixar as referências para quem quiser se aprofundar mais. E aí surge aqui também uma perguntinha, criação versus evolução, o que eu quero dizer com isso? Tem um texto bíblico, Gênesis 2:7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Texto da Bíblia que aponta para a criação, mostrando como que Deus soprou o fôlego de vida no homem. E Charles Darwin, no seu livro também, A Origem das Espécies, lá no capítulo 14, página 484, quem quiser dispor do livro para procurar, ele diz assim, Darwin, então eu deveria inferir da analogia provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre essa terra são descendentes de uma forma primordial. Até aqui tudo bem, teoria da evolução. Olha a sequência, na qual vida foi primeiramente soprada. Veja que interessante. Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, no seu livro, ele já afirmava, na qual vida foi primeiramente soprada. Nem Darwin acreditava que a vida surgiu de forma espontânea. Ele acreditava e estudou e pesquisou em cima da evolução das espécies. Ele acredita que as espécies foram evoluindo de um ser simples para um ser mais complexo. Mas a vida não surgiu espontaneamente, nem Darwin acreditava nisso. Agora, qual que é o problema que nós temos aqui hoje? É que tem muita gente que quer ser mais darwiniano do que Darwin. Tem gente que quer
defender algo que nem Darwin não defendia. A vida não surgiu de forma espontânea. Nós vamos ver agora aqui, através de algumas evidências, de que a vida foi planejada, foi orquestrada, a vida foi muito bem planejada por uma mente extremamente inteligente, que conhecia muito, muito, muito química, biologia, genética e tudo que você possa imaginar. Porque a vida, ela não surge espontaneamente, foi primeiramente soprada. Bom, para nós falarmos agora um pouquinho, encerramos ali a teoria da abiogênese, da evolução bioquímica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que o criacionismo científico defende. Então, o criacionismo científico, que é o criacionismo que defende que as coisas foram criadas, porém apoiados em dados e evidências científicas. Ele está apoiado em 3 colunas principais. A complexidade irredutível, nós vamos falar um pouquinho, eu sei que o nome é um pouquinho complicado, mas nós vamos explicar, vai ficar bem fácil de entender. A antevidência e também a informação. Essas são as 3 colunas que sustentam a ideia de que as coisas, a vida, foi criada. E nós vamos estudar cada uma delas detalhadamente, vocês vão entender, não é complicado. Primeiro, falando sobre a complexidade irredutível. Bom, com a definição, um sistema composto por várias partes, onde, ao remover-se uma parte, o sistema deixa de funcionar. Então, complexidade irredutível significa o quê? É quando você tem qualquer sistema que ele precisa de várias partes para funcionar e que, ao você retirar uma parte, o sistema não funciona mais. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. O flagelo bacteriano. Coloquei um videozinho para vocês verem uma animação de como é formado o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é aquele rabinho das bactérias que usam para locomover. Então aqui você está vendo, você tem uma formação dele, primeiramente na parte interior das células, aí são aproximadamente 40 proteínas que se encaixam perfeitamente. Aí então o flagelo vai começar a fazer a perfuração da membrana da célula. Então ele vai perfurar a membrana da célula. Automaticamente ele já vai colocar uma vedação em volta da membrana. Repare a complexidade do sistema. Agora ele vai começar a tecer, a trançar todas essas proteínas de forma que elas formem um fio, que formem o flagelo bacteriano. Olha que interessante. Primeiro vem um guia em formato de estrela, né, com 5 pontas, e ele vai trançando, ele vai tecendo as proteínas de forma que elas fiquem todas muito unidas e também que deem a sustentação de todo o flagelo bacteriano. Olha que interessante essa estrutura. E ele vai continuar formando. Bom, para vocês terem uma ideia, o flagelo bacteriano é um motor extremamente complexo, extremamente eficiente. Ele tem uma potência e uma capacidade de 100.000 rotações por minuto, 100.000 RPMs. Compare, por exemplo, com o motor do seu carro. Você já vai ter uma ideia de como que é a potência desse motorzinho. E aí vocês veem na figura o flagelo pronto, né, bacteriano. O flagelo bacteriano, ele possui marchas. Esse motor, são complexas engrenagens que fazem com que ele gire. Possui primeira, segunda marcha, ré, ponto morto. O motor em si, ele é exatamente possui o mesmo princípio e as mesmas estruturas básicas que os motores que nós utilizamos nos dias de hoje. Os motores, por exemplo, o motor de um barco, o motor que você usa num carro, numa moto. O princípio de motores é exatamente igual. É exatamente a mesma ideia, o mesmo princípio. Né? Para você ter uma ideia, o flagelo bacteriano ele possui várias marchas, ré também, ele pode inverter a rotação do motor, só que ele inverte a rotação automaticamente, instantaneamente, diferente, por exemplo, dos carros, que você está lá em 4ª marcha, você não consegue engatar ré, porque o motor tem que desacelerar, você tem que reduzir as marchas para depois você engatar ré. Esse motorzinho não, ele está girando, daqui a pouco ele já vira para o outro lado, começa a virar para o outro lado. É um sistema de engrenagem extremamente complexo.
E a pergunta que fica é, você não pode tirar nenhuma parte desse motor porque ele não funciona. Isso é a complexidade irredutível. Qual parte que você pode tirar desse motor, dessa engrenagem, desse sistema, e o sistema vai continuar funcionando? Nenhuma. E o que isso implica na teoria da evolução? O que isso implica na questão da... O que isso prova que houve um criador, um designer, uma mente inteligente por trás de tudo? O que prova é que não tem como você evoluir o motor. O motor não tem como evoluir, porque não tem como uma peça faltar. Porque se uma peça faltar, o motor não funciona. Se o motor não funciona, a bactéria, no caso aí era uma salmonela, ela não tem o flagelo. Sem o flagelo, ela não se locomove, então ela morre. A própria seleção natural de Darwin faz com que ela seja extinta. Então, não tem como nós acreditarmos que houve uma evolução do motor, porque as partes, ou esse motor veio pronto, ou então a salmonela não conseguiria sobreviver. Isso é a complexidade irredutível. Vou dar outro exemplo de complexidade irredutível. Esse grilinho, gafanhotinho, não sei direito o que ele é com a classificação dele exata, chama Issus coleoptratus. O que é esse Issus aí? O que é esse bichinho? O que tem de interessante nele? Ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho, cerca de 2,5 milímetros. Só que ele salta mais de 1 metro de altura. Ele é bem pequenininho mesmo e salta 1 metro de altura. Para vocês terem uma ideia, se esse bichinho fosse do tamanho de um ser humano, se fosse do nosso tamanho, ele saltaria 300 metros de altura. Ele quase conseguiria pular o Empire State, se ele fosse do nosso tamanho. Aí você vai pensar, agora sim eu entendi o que ele tem de especial. Então fomos estudar o Issus, para ver como que o Issus consegue saltar tão alto desse jeito, como que ele consegue essa impulsão tão potente. E aí estudaram, e existe lá um sistema de engrenagem que faz com que o Issus salte. Só que não é um sistema de engrenagem qualquer, é um sistema extremamente complexo também. Por quê? Porque ele possui dentes assimétricos. E o homem hoje sabe que dentes assimétricos produzem as melhores engrenagens. Ele produz o torque certo e na direção certa. O que mais que tem de interessante nisso daí? Porque como ele tem um torque tão grande, como ele faz uma força tão grande, ela poderia fraturar esses dentes, se não fosse feito do material polimérico mais duro que o homem conhece. Então, além de ele ser uma engrenagem extremamente avançada, complexa, por possuir dentes assimétricos, ainda assim é feito do material extremamente duro, um dos mais duros que o homem conhece. E o que isso tem a ver com a complexidade irredutível? Tem a ver que se essa engrenagem não funcionasse desde o começo, o animal não sobreviveria. Porque esse salto que ele dá serve para a defesa dele. É quando ele vai ser atacado por um predador, então ele salta e ele foge do predador. Digamos que essa engrenagem estivesse sendo formada por lentas e sucessivas e graduais modificações. O que iria acontecer? Ele não ia estar perfeito, na hora que o Issus fosse saltar, essa engrenagem ainda estaria evoluindo para uma engrenagem boa, ele não ia conseguir saltar, obviamente ele seria devorado. Então o Issus seria extinto, por causa da lei natural. A lei da seleção natural diz isso, só os capazes sobrevivem. Coitadinho dele não ia sobreviver, porque a engrenagem dele estava em evolução. E você acha que a natureza ou os predadores iam esperar milhões e milhões de anos até se formar a engrenagem para daí começar a atacar o Issus? Não. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a complexidade irredutível, ela diz o quê? Se você retirar qualquer parte dessa engrenagem do Issus, o Issus não pula. E se ele não pular como ele faz, então ele não sobrevive. Ou seja, essa engrenagem tinha que ter vindo pronta. Assim como defende o criacionismo, que as coisas foram criadas completas, complexas e funcionais. O criacionismo defende isso, que as coisas foram criadas completas, complexas e funcionais. E a teoria da evolução diz que não, elas foram criadas extremamente simples e foram evoluindo gradativamente de forma lenta, gradual e sucessiva. Só que como que você imagina uma evolução lenta, gradual e sucessiva na engrenagem do Issus?
isso morreria. Olha o que Darwin disse. Por isso é importante a complexidade irredutível. Olha o que Darwin disse. Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas e sucessivas e pequenas modificações, a minha teoria se tornaria um fracasso absoluto. Olha o que ele diz. Está lá no livro dele, A Origem das Espécies, página 189. A complexidade irredutível é justamente aquilo que torna a teoria de Darwin um fracasso absoluto. Por quê? Ela mostra que existem nos organismos mais diversos, desde o mais simples, como uma salmonela, até um issus, que é já um inseto, existem mecanismos que são irredutíveis, ou seja, que não tem como terem sido formados por meio de numerosas e sucessivas e pequenas modificações. Não teriam como. Como que formaria o flagelo bacteriano por numerosas e pequenas e sucessivas modificações? Ele não se formaria. Isso, a complexidade irredutível, segundo o próprio Darwin, é o que transforma a teoria da evolução num fracasso absoluto, né? Então, nós vimos aqui através de apenas dois exemplos, mas esse livro do Michael Behe, que é um dos principais autores que trabalha na linha do criacionismo hoje no mundo, o livro A Caixa Preta de Darwin, o desafio bioquímico à teoria da evolução, ele justamente fala muito sobre a complexidade irredutível. Tá? Então, quem quiser aprender mais sobre esse tema, eu aqui trouxe só alguns exemplos, trouxe só algo de forma bem superficial, mas quem quiser mais sobre esse tema, esse livro está recomendado. É um livro que explica muito bem a complexidade irredutível, que foi um termo e foi aí um achado praticamente do Michael Behe. Agora nós vamos falar sobre a segunda coluna que sustenta o criacionismo na vida, a antevidência. O que é a antevidência? Para a gente definir. É a habilidade de prever e moldar o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, através dessa figura. Então você está vendo ali um rato com um capacete e uma ratoeira na frente dele. Se você se depara com essa situação na sua casa, um rato, você está querendo pegar um rato, que você sabe que está na sua casa, você monta uma ratoeira, você coloca tudo certinho, põe o queijo lá e você fica observando, ou você coloca uma câmera escondida para filmar e de repente você se depara com o rato de capacete vindo pegar o queijo na ratoeira. Bom, logo você vai pensar, esse rato não é normal, esse rato é muito inteligente. Porque como que ele colocou um capacete? Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe que se ele pegar o queijo, a ratoeira vai pegar e vai bater na cabeça dele e ele vai morrer. Então ele colocou um capacete. Isso é antevidência. Ele preveu o futuro, ao olhar para a ratoeira, ele conseguiu prever o que ia acontecer. Ele conseguiu pensar, poxa, se eu tirar esse queijo, então o sistema da ratoeira vai acionar e aí ela vai prender minha cabeça. Então eu vou colocar um capacete. Então ele preveu e moldou o futuro. Só que isso você não vai ver, a não ser em mentes inteligentes. Então, todos vão de concordar que a antevidência, que é a habilidade de prever e moldar o futuro, ela é inerente às mentes inteligentes. Você não espera ver um rato, apesar do rato ter um nível de inteligência, você não espera ver uma antevidência no rato. Você não espera ver antevidência numa formiga, você não espera ver antevidências nesses animais, a não ser que tenham sido criados dessa forma. E aí eu mostro aqui um exemplo. A mosca-formiga, que é essa mosca simpática que está aqui na tela, olha que interessante. Olha, a asa dela é transparente e olha o que ela tem na asa. Ela tem duas formigas tatuadas na asa. Ela tem duas formigas tatuadas na asa dela. Perguntas. Como acreditar que o acaso formou duas formigas idênticas na asa dela? Porque a teoria da evolução vai dizer que essa mosca ela foi evoluída. Ela é uma evolução de outras moscas menos evoluídas do que ela. Então, num determinado momento, a natureza tentou formar essa formiga na asa dela, certo? Como que nós vamos acreditar que essa formiga, que formaram-se duas formigas idênticas? Por que não um borrão? E se no processo lento, gradual e sucessivo da formação dessa formiga, ela não começaria direto com a formiga, ela começaria primeiro com alguns pigmentos, começaria com um borrão. E se esse borrão tivesse na asa dela, ela não conseguiria se defender dos predadores, porque a formiga que está na asa dela desenhada, tatuada, elas têm uma finalidade
proteger a vida dessa mosca. Porque quando a mosca está parada e ela tem essas formigas do lado dela, o predador dela, então, pensa que ali existem duas formigas e não ataca ela. Então, é um mecanismo de defesa que foram colocadas nas asas delas. Agora, outro detalhe. Como acreditar que o acaso tatuou formigas de forma perfeita? Com 6 pernas. Com 6 pernas. Por que não 7? Por que não 5? Por que não 4? Será que quem tatuou essa formiga sabe que formigas têm 6 pernas? Porque conhecia biologia, conhecia zoologia para saber qual era a morfologia do inseto, que é a formiga. Porque ela está perfeita, ela tem 6 patas e 2 antenas, ela tem abdômen, ela tem os olhos no lugar certo. Se fosse o acaso, como é que ele colocaria o olho no lugar certo? Ele não poderia colocar o olho no outro lugar? Ele não poderia fazer 4 pernas, 3 pernas, 5 pernas? Mas como acreditar que o acaso fez isso? Não tem como acreditar, porque na verdade não foi o acaso que colocou essas formigas na asa dessa mosca. Não foi o acaso. Porque, voltando mais uma vez, e agora colocando a questão da antevidência, ao criar essa mosca, foi colocada essa formiga na asa dela, prevendo que, se ela não tivesse um mecanismo de defesa, ela estaria extinta. Então, existe aqui uma clara evidência de antevidência, ou seja, o criador dessa formiga anteviu um problema e, de antemão, lançou uma solução genial, colocando essas formigas na asa dela. E, de quebra, ainda deixa de forma totalmente desconfortável os que acreditam que essas coisas surgem aleatoriamente, despropositadamente, como nós vimos lá, de forma acéfala. Então, formou-se uma formiga com morfologia de formiga perfeita, mas de forma acéfala. Isso daí é um insulto à inteligência de quem busca evidências da criação. Para mim, isso é uma evidência muito clara da criação, mas tem gente que acredita que isso surgiu espontaneamente. Outro exemplo de anteevidência, e aqui é um exemplo muito legal, porque envolve as nossas vidas de certa forma. Nós vamos falar sobre a corrida da vida. O que é a corrida da vida? 200 milhões de espermatozoides iniciam a corrida. Então, 200 milhões iniciam a corrida para tentar alcançar o óvulo, que é o grande prêmio. Só que ao longo do caminho, muitos se perdem, muitos morrem, e você chega na reta final dessa corrida, apenas 200. Aqui já tem uma proporção interessante, começam 200 milhões, chegam na reta final 200. Mas olha que interessante, a reta final, que é a tuba uterina, né? Existe, né, nessa tuba uterina cílios, como tem na imagem aí, da tuba, que levam o óvulo até o espermatozoide. Então você imagina que esses cílios eles fazem movimentações e que eles vão levando o óvulo na direção dos espermatozoides. Então o espermatozoide caminha um trecho e o óvulo também caminha um outro trecho até que eles vão se encontrar. E no momento em que eles se encontram, então há aquela tentativa da fecundação. Esses 200 espermatozoides que chegaram até o óvulo, então agora eles vão tentar penetrar no óvulo para gerar a vida. Problema que surge. O que acontece se vários espermatozoides conseguirem entrar dentro desse óvulo? A vida está arruinada. Então pensa, nós temos aqui um mecanismo extremamente complexo de como formar uma vida, extremamente complexo, que envolvem aqui espermatozoides, óvulos, um corpo extremamente preparado para que tudo aconteça, só que quando chegar no óvulo, o espermatozoide corre o risco de tudo vir por água abaixo. Por quê? Porque se mais do que um espermatozoide entrar dentro do óvulo, nós vamos ter a polispermia, que pode arruinar a vida. Então imagina, o que acontece nesse sentido? Há uma antevidência. Prevendo esse problema, aquele que desenvolveu esse sistema já colocou ali um dispositivo que evita o problema. Isso é antevidência. Você percebe que lá no futuro haverá um problema. Então você lança a mão de um dispositivo que vá neutralizar aquele problema. E nesse caso, qual que é o dispositivo? Uma reação bioquímica, uma reação química acontece no momento em que um espermatozoide, na hora que o primeiro espermatozoide consegue romper a parede do óvulo,
há toda uma complexa reação química que ocorre que faz com que o óvulo enrijeça. Automaticamente, penetrou o primeiro espermatozoide, a parede do óvulo enrijece. E aí evita que outros penetrem, arruinando a vida. Isso é um exemplo e uma demonstração de antevidência absurda que acontece nas nossas vidas, que acontece no ser humano. Você prevê um problema e, de antemão, lançar uma solução inteligente para resolver o problema. Existem muitas problemas e soluções, no caso, né, sobre antevidência. Eu recomendo esse livro do Marcus Eberlin. É fantástico. O Marcus Eberlin é um cara que muitas das coisas que eu estou aqui falando para vocês eu tirei das palestras que eu assisti dele, dos vídeos, das aulas dele, dos cursos dele. É um cara que trabalha muito nisso. Ele lançou esse livro que chama Foresight. Eu não sei se já foi lançado em português, mas Foresight em inglês significa justamente antevidência. Pode ser que já tenha em português também. E esse livro foi endossado por 5 prêmios Nobel. 5 cientistas prêmio Nobel já endossaram esse livro. Ele contém inúmeras situações de antevidência que acontecem na vida. Tá? Muitas. Só que eu trouxe só 2, porque a maioria que ele compartilha, que ele tem no livro dele, são bem mais complexas e envolve muito a parte bioquímica. Ele é um bioquímico, então aqui nesse livro você pode encontrar muita informação sobre antevidência. E agora nós vamos para o último pilar das evidências da criação. Nós vamos falar agora sobre informação. Tá? Para mim, dos 3 pilares, das 3 colunas, essa coluna da informação é a que mais caracteriza, que mais evidencia a presença de uma mente inteligente orquestrando e planejando a vida. Assim como nós vimos que uma mente inteligente orquestrou e planejou o universo, nós também estamos vendo que ela orquestrou e planejou a vida. O que é isso que vocês estão vendo, essas antenas aqui, o programa 7? O programa 7, para quem nunca ouviu falar, é uma sigla em inglês que diz Search for Extraterrestrial Intelligence. Então, significa o quê? É um programa que busca vida inteligente fora da Terra. Tá? Então, é um programa que eles fazem envios constantes de informação codificada para o espaço, na expectativa de receber informação codificada de alguma vida inteligente que estiver no espaço. Então, você tem computadores que ficam 24 horas por dia enviando informação codificada para o espaço sideral. E antenas que ficam o tempo todo buscando qualquer sinal de resposta a essa informação. Esse é o programa 7. Ele é um programa mundial, existem professores e cientistas e laboratórios trabalhando no programa 7 ao redor do mundo todo, buscando, então, esse sinal de vida inteligente. Agora, olha que interessante. Eles estão procurando o que lá no espaço? Eles estão procurando uma informação codificada. Eles sabem, eles têm a certeza absoluta que no momento em que eles receberem uma informação codificada, eles vão ter a certeza de que existe inteligência fora da Terra. Concordam? Esse é o raciocínio do programa 7. Agora eu te pergunto, o que é o DNA? O DNA, a informação codificada que eles estão procurando no espaço, ela já existe dentro das nossas células. É o DNA. O DNA é exatamente aquilo que eles estão buscando. Informação codificada. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o DNA. Pode ser um tema um pouquinho mais técnico e específico, mas eu vou tentar resumir da forma mais simples para que a gente possa entender como que existe informação codificada dentro das nossas células. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa figura, de forma ilustrativa, é um cromossomo lá atrás, né? E o cromossomo nada mais é do que o DNA, essa dupla hélice de DNA toda enovelada, e ali você tem o cromossomo. Então, nós pegamos aqui um pedaço para vocês verem como que funciona essa dupla hélice, extremamente complexo, ligações químicas complexas, tem muita antevidência aqui na formação do DNA, mas isso vocês podem procurar mais naquele livro que eu indiquei, do Marcus Eberlin. Então, o DNA ele é formado por 4 nucleotídeos, que a gente chama de bases nitrogenadas. Só a adenina, a timina, a citosina e a guanina, ATCG. Tá?
Não se preocupe muito com as terminologias, procure entender o raciocínio. Nós temos, então, uma sequência dessas letrinhas, como vocês estão vendo aqui. Ó. Se você pegar o DNA, você vai ver que ele tem uma sequência de nucleotídeos, ou seja, a sequência de letrinhas. Como, por exemplo, está aqui, ó, A, T, G, A, C, G, G, A, T. Essa sequência é o nosso código genético, é o nosso DNA. Então, os nucleotídeos eles ficam ligados em pares. O A sempre liga com o T e o C sempre liga com o G. Tá? Mas aqui é mais a título de curiosidade. O que eu quero que vocês entendam é que essa sequência de letras que vocês estão vendo aí, elas, na verdade, são esse é um código, é uma informação que está codificada. Esse G, C, U, A, C, G, tal, isso tudo é um código que, na hora que você traduzir esse código, você consegue ver a informação que estava lá dentro. Então, por exemplo, 3 letrinhas dessa, se você junta a cada 3 letrinhas, você forma um códon. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a sequência de 3 letras forma um códon. Cada códon, ele codifica um aminoácido. Então, como vocês viram aqui, GCU forma o códon 1, que vai codificar a alanina, que é um aminoácido. Tá? Então, vamos lá. Parece um pouco confuso, mas vocês vão entender um pouquinho mais na frente. Ou seja, para resumir, uma sequência de DNA ela é traduzida em uma sequência de aminoácidos. Então, quando você pega o material genético de qualquer ser vivo, de qualquer célula, ele tem lá a sequência das letrinhas. Essa sequência de letrinhas, se você olhar no microscópio, se você fizer um estudo químico nela, você nada mais vai ver do que moléculas químicas. Porém, dentro dessas moléculas químicas, você tem informação. Informação é o mais importante no DNA. Não é a sua estrutura química. A estrutura química é extremamente complexa, é bonita, tem antevidência, tem um monte de coisa legal ali. Só que o mais interessante é que ela contém informação. Então, como que funciona essa informação? Existem os ribossomos nas células, esse hambúrguer mais ou menos, parece um pão aí de hambúrguer, que você está vendo na figura. O que o ribossomo faz? Eles são organelas que ficam na célula, que eles tricotam proteínas. É como se eles fossem tricotando as proteínas. Você imagina que entra um fio ali de RNA mensageiro, um fio de RNA transportador, os dois entram no ribossomo e o ribossomo ele vai desplugando os aminoácidos e aí ele vai formando aquela corrente polipeptídica que vocês estão vendo na figura. Essa corrente polipeptídica aqui coloridinha nada mais é do que uma proteína. Então, o ribossomo ele transforma a informação que estava no DNA em proteína. Agora a coisa está ficando interessante, porque agora nós temos aqui um decodificador. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Imagine que você tenha um aparelho de TV a cabo na sua casa. Bom, você pluga o cabo da operadora no aparelho que decodifica, no decodificador, e você vai ter uma imagem na tela. Ora, a imagem ela não vem pelo fio. O que vem pelo fio? Vem uma informação codificada. É uma informação codificada que vem pelo fio. Quando essa informação codificada chega no aparelhinho, no decodificador, ele transforma a informação que estava lá dentro. E aí ele transmite a imagem. O que acontece aqui é a mesma coisa. Imagine que o ribossomo ele é um decodificador. Então, entra ali uma mensagem codificada e sai a proteína, sai aquilo que interessa. Então, eu marquei até aqui, ó, os ribossomos eles sintetizam uma sequência de aminoácido em uma proteína. Eles fazem a proteína. Agora vem o primeiro detalhezinho fantástico. Os ribossomos que fabricam as proteínas, eles são feitos de proteínas. Olha que interessante. Aí eu te pergunto, quem que surgiu primeiro? O ribossomo que fabrica a proteína ou a proteína que fabrica o ribossomo? É um daqueles dilema ovo-galinha. Quem veio primeiro? O ribossomo ou a proteína? A verdade é que nenhum dos dois veio primeiro. Os dois vieram juntos. O ribossomo veio pronto. Ele veio pronto, porque não tinha como formar o ribossomo. Agora imagine vocês uma tentativa lenta, gradual e sucessiva de formar um ribossomo. Bom, se ele não fosse o que ele é, ele não sintetizaria as proteínas. Então ele não teria utilidade nenhuma, a célula morreria. Porque tudo que está dentro da célula é proteína.
tirando o material genético, a informação genética, tudo que está na célula é proteína. Desde o motor que vocês viram lá, que é o motor do flagelo bacteriano, até o ribossomo, passando por todas as organelas, mitocôndrias, os ATP, sintase, tudo é formado por proteína. Então, se você não tem aquele que fabrica a proteína, como que você teria, então, o ribossomo? Não tem como. Isso seria impossível. Outra coisa, o DNA ele é muito mais complexo do que se imaginava. Então, quando o Oparin, quando o Miller desenvolveram aquelas teorias de que a vida surgiu de forma simples no oceano e foi evoluindo, eles não tinham os recursos que nós temos hoje para investigar essas vidas simples que estão dentro dos oceanos. Por exemplo, a ameba é tida como uma das vidas mais simples que se tem na Terra. O que acontece? O DNA de uma ameba possui informação suficiente para encher mais de 1000 vezes toda uma enciclopédia britânica. Então veja que interessante. Você pega uma enciclopédia britânica, será que tem informação lá dentro? Sim, tem muita informação lá dentro da enciclopédia britânica. Você pega a ameba, que é tida como um organismo extremamente simples, você tem uma informação dentro da ameba que é 1000 vezes o que você tem dentro da enciclopédia britânica. Então, essa história de vida simples não existe. Não existe. Depois que desenvolveram a engenharia genética, depois que o homem conseguiu investigar a fundo o que você tem, como dentro das células, como por exemplo o flagelo bacteriano, o que você tem no DNA, não existe mais organismo simples. O que existe são organismos extremamente complexos, extremamente complexos. Agora eu vou lançar algumas perguntas. Aqui nós já estamos encerrando a nossa aula. Perdi um pouquinho de atenção no final, nós vamos lançar algumas perguntas resumindo aquilo que eu falei. Primeiro, qual a origem da informação contida nesse código capaz de produzir tal complexidade? A questão aqui é o que eu falei, não importa se a estrutura do DNA é complexa, ela é complexa. Ela é complexa nas suas ligações químicas, ela é complexa no seu enovelamento, ela é complexa na formação dos cromossomos, ela é muito complexa. Porém, o que eu quero saber é qual a origem da informação contida nesse código. Porque o que nós estamos buscando aqui é a origem da informação. Porque tem um detalhe. Somente mentes inteligentes são capazes de produzir informação. A informação ela não é produzida ao acaso, de forma espontânea e natural. Somente uma mente inteligente produz informação. Pergunta número 2. Qual a origem da informação que colocou os aminoácidos na ordem correta? Para produzir as proteínas corretas. Porque imagine vocês que aquele projeto do Oparin desse certo e conseguisse produzir aminoácidos em escala industrial e ficasse produzindo aminoácido. Ainda assim, você teria um grande problema, porque você precisa juntar os aminoácidos certos na sequência certa para você produzir uma proteína. Por exemplo, uma proteína funcional, ela é composta por aproximadamente 100 aminoácidos na ordem certa. Os aminoácidos têm que estar na ordem certa. Se o acaso produzisse um aminoácido errado, na ordem errada, então aquela proteína toda já não se sustentaria e você não teria proteína. Então, além de tudo, há uma informação contida na sequência de aminoácidos que são formadas. E qual a origem da informação que fez com que as proteínas se formassem em complexas estruturas dentro das células? Porque aí entra um outro problema. Uma vez que você conseguiu formar a proteína, ainda que você consiga de forma aleatória e de forma randômica formar uma proteína, você vai precisar enovelar, moldar essa proteína para que ela se torne uma organela que tenha uma função. Por exemplo, o ribossomo. O ribossomo ele é formado de proteína. Ele é uma proteína, só que ele é uma proteína que tem um formato, que tem uma função. Então, ainda que você faça proteínas aleatórias, como você formar isso? Existe uma organela que faz isso, os chaperones. Né? Então, que é feito de proteína. Então, ficam muitas perguntas no ar. E a pergunta principal é, tudo isso, o DNA e principalmente a informação contida no DNA, é uma obra do acaso ou de uma mente inteligente? Vou dar um exemplo. Imagine que você está andando na rua e você encontra um pendrive. Um pendrive normal, igual esses que a gente tem hoje aos montes aí. Bom, se você pega o pendrive na mão,
você vai avaliar, você vai ver a estrutura dele, você vai ver que ele é feito de plástico, uma parte de metal, você vai ver que ele é bonito, ele tem uma marca, às vezes ele pode ter várias coisas legais e que você fala assim, poxa, que interessante isso daqui, né? Alguém fez, alguém fabricou, que legal. Mas na hora que você pluga o pendrive no computador, aí você vê aquela quantidade de informação que estava dentro do pendrive, você vai falar assim, opa, uma mente inteligente colocou essa informação aqui dentro. Porque a natureza poderia até formar aleatoriamente aí uma estrutura de ferro e plástico, enfim, mas com informação dentro? Não, a informação não veio da natureza, a informação veio de uma mente inteligente que armazenou de forma codificada uma informação dentro do pendrive. O nosso DNA são os pendrives da vida. São os pendrives da vida. Ele contém toda a informação que nós precisamos ter. Por exemplo, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, e forma ali então o zigoto. O zigoto é uma célula e é a primeira célula que formou a mim e a você que está me ouvindo. Esse zigoto, ele possui um material genético lá dentro dele. Esse material genético, ele contém a informação de forma codificada para tudo que vai acontecer desde aquele momento. Qual célula vai se modificar, qual célula vai transformar-se em osso, qual osso ele vai ser do nosso corpo, esse osso ele vai encaixar com qual osso, ele vai estar em qual parte do nosso corpo, entendeu? Ele vai falar se o seu olho vai ser da cor A, B ou C, se o seu cabelo vai ser desse ou daquele jeito, ele vai falar se a sua orelha vai ser assim ou assado, se o dedão do seu pé vai ser de outro jeito, se a unha do seu... Toda a informação está contida naquele primeiro material genético. Aquele primeiro material genético que compõe o zigoto, é ali que está toda a informação. É o pendrive da vida. É ali que está a informação toda codificada. Ela não vai, a multiplicação da célula, a divisão das coisas não vão acontecer de forma aleatória e ao acaso. Elas vão acontecer de forma ordenada, orquestrada, planejada, para que o organismo esteja completo e esteja em pleno funcionamento. Isso não é obra do acaso, é obra de uma mente inteligente. Isso é muito óbvio. Mas vamos trabalhar com estatísticas, né? Porque ainda se tudo isso ainda não foi suficiente para provar que as coisas foram criadas por uma mente inteligente, um pouquinho de estatística. Quando um evento acontece, qualquer coisa que acontecer, intuitivamente você e eu, nós fazemos avaliações estatísticas na nossa cabeça, se aquele evento acontece ou não. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, nossa, ontem à noite caiu um meteoro aqui na rua da minha casa. Vocês vão falar, nossa, caiu um meteoro. Intuitivamente você vai começar a pensar qual a probabilidade disso acontecer, para saber se eu estou falando a verdade ou não. Se eu estou mentindo ou falando a verdade. Você vai falar assim, poxa, meteoro, eu tenho tantos anos de idade, nunca vi um meteoro cair aqui na nossa cidade, ainda mais na rua da casa dele. Poxa, eu não vi nada no jornal. Por outro lado, você vai falar assim, não, mas eu já vi isso em filme, eu já vi que é possível e tal. Bom, a chance é pequena, mas pode ter acontecido. Na sua cabeça você está fazendo esses cálculos quando eu te conto, quando a gente se depara com algum acontecimento, né? Isso é normal. Vamos ver um pouco a respeito do surgimento espontâneo. Então agora eu estou falando para vocês. Olha, a vida surgiu de forma espontânea na Terra. Ela começou com os elementos químicos se juntando e começaram a se formar ali então os aminoácidos, e os aminoácidos começaram a se juntar de forma aleatória às proteínas, e as proteínas começaram a se moldar e formar as organelas, e então formou-se ali uma primeira célula. E aí essa célula foi evoluindo até se tornar eu e você. Isso é a teoria da evolução bioquímica. Quando eu estou falando isso para você, você na sua cabeça já está falando, poxa, mas qual a probabilidade disso acontecer? Eu vou te falar qual é a probabilidade. Primeiramente, a probabilidade de uma proteína funcional surgir espontaneamente é de uma chance em 10 elevado a 127. O que é 10 elevado a 127? Você põe o 10 e coloca 127 zeros, um do lado do outro. Só para ter uma ideia, com 6 zeros você tem 1 milhão, com 9 zeros você tem 9 zeros você tem o bilhão, com 12 zeros você tem o trilhão. Bom, você vai colocar 127 zeros. Então, a probabilidade de uma proteína ter surgido aleatoriamente é de 1 em 10 elevado a 127 vezes. Chances, quer dizer. A probabilidade de uma única célula ter se formado espontaneamente é de 1 em 10 elevado a 57.800.
Então você põe o 10 e coloca 57.800 zeros um do lado do outro e você vai ter uma chance em tudo isso de tentativa para conseguir formar uma célula. Nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. E, na verdade, não são células iguais. São células que cada uma possuem funções diferentes. A célula do sistema nervoso não tem nada a ver com a célula do tecido ósseo, que não tem nada a ver com a célula da pele, que não tem nada a ver com a célula que está dentro do nosso olho e por aí vai. Mas, ainda assim, para formar uma célula, você tem essa probabilidade. E a probabilidade de um ser humano ter aparecido espontaneamente é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Então, você põe 2 bilhões de zeros, você tem uma chance em todas aquelas outras de conseguir formar um ser humano de forma espontânea. Detalhe, os cientistas afirmam que uma possibilidade de 1 em 10 elevado a 15 já é considerado impossível. Já é considerado virtualmente impossível. Se você tivesse uma chance em 10 elevado a 15, eles já consideram, bom, isso não acontece. É um evento que é impossível de acontecer. Nós estamos falando aqui que surgir uma proteína é uma chance em 10 elevado a 127. Para vocês terem um título de comparação, a chance de alguém ganhar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões. 1 em 50 milhões. É a chance de você ganhar na Mega Sena, ou seja, 1 em 5 vezes 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 já é a chance de você ganhar na Mega Sena. Nós estamos falando aqui em 10 elevado a 127, para vocês terem uma ideia. Então, obviamente, que diante dessas informações de probabilidade, nós vemos que nem a matemática ajuda a teoria da evolução. Não ajuda, porque a probabilidade disso tudo acontecer, ela é impossibilidade virtual. Certo? Eu trouxe para vocês aqui, tentei trazer de forma bem resumida, o assunto é técnico, ele é complexo, ele é um assunto muito, com muitos, como que eu posso dizer, com muitos temas acadêmicos, com temas especializados. Então, eu tentei trazer de uma forma que todos pudessem entender, aqueles que não são da área de química, como eu, e tudo mais, e a gente possa entender como funciona isso tudo. Eu vejo que, ao término dessa aula, nós concluímos, então, que realmente a probabilidade, a chance de nós termos evoluído de um corpo único, de um primeiro ser primitivo, e que todos os seres vivos que tem na Terra, toda a forma de vida na Terra surgiu espontaneamente, despropositadamente, ao acaso, essa chance é zero. Nós vemos aqui, mais uma vez, que todas as evidências apontam para uma mente inteligente que criou todas as coisas. Veja que o curso não tem como foco falar quem é essa mente inteligente. Porque falar, nesse momento, quem é a mente inteligente não é esse o propósito do curso, mas simplesmente mostrar que as coisas não foram surgindo espontaneamente, mas pelo contrário, elas foram criadas. E criadas por alguém que sabia o que estava fazendo e sabia muito bem tudo o que estava fazendo. As implicações que isso vai ter na vida daqueles que descobrem que as coisas não surgiram naturalmente, e sim foram criadas, isso fica mais para a teologia, mais para a filosofia, os estudos aí antropológicos, que são o desdobramento dessa informação que nós estamos dando aqui no curso. O curso tem o foco de informar e mostrar, através de evidências, que as coisas foram criadas, tanto o universo, que nós vimos na aula passada, quanto a vida. Certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a teoria da evolução de Darwin, no sentido que nós vamos mostrar, será que nós somos, de fato, evolução do macaco? O que nós temos de comprovações científicas? Nós vamos falar sobre fossilização, nós vamos falar sobre os elos perdidos nos fósseis, nós vamos falar sobre a diferença do material genético do homem e do macaco, nós vamos falar sobre várias coisas legais e nós vamos encerrar esse curso na próxima aula falando sobre os atributos daquele que criou todas as coisas, e isso nós estamos já comprovando através desse curso que as coisas foram criadas. Nós vamos falar sobre os atributos daquele que criou todas as coisas. Então, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, se Deus quiser.